Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mais um vídeo que você só encontra comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. E pela imagem aí, vocês estão vendo que tem comparativo. Sim, tem comparativo. Só que a gente foi um pouquinho além dessa vez. Porque além do comparativo, tem também um guia de compra. Como é que é essa invenção? É bem simples de entender. Para começar, todos os carros que vocês estão vendo aqui nesse vídeo já passaram pelo canal em avaliação completa e individual. Dessa vez, nós vamos fazer um comparativo com dois produtos que estão dentro de uma mesma categoria, que é o caso aqui do Hyundai Creta, na versão topo de linha Ultimate, que é concorrente direto nessa categoria de produto, com o Chevrolet Tracker na versão Premier com motor 1.2. Esses dois modelos são crossovers compactos e são concorrentes diretos. Por quê? Os dois estão aqui na versão topo de linha. Só que a gente foi um pouquinho além. E aqui nós vamos ter também um guia de compra. Como é que funciona isso? Esse guia de compra vai acontecer do Hyundai Creta na versão topo de linha Ultimate com o Corolla Cross, só que na versão XR de entrada. E por que isso? Porque o Corolla Cross, como a gente sabe, é um modelo que está acima desses dois. Ele é considerado aí um crossover médio. Se você procurar aí no nosso canal, vai ver que a gente já fez um comparativo usando o Corolla Cross não faz muito tempo com os seus principais concorrentes, Jeep Compass e Volkswagen Taos. Porém, não era a versão XR de entrada. Então acontece que o Hyundai Creta Ultimate e o Corolla Cross XR têm um preço muito próximo de venda. E aí o cliente pergunta, eu compro um Creta Ultimate ou compro um Corolla Cross na versão XR? Afinal o preço é próximo. Já entre o Creta e o Chevrolet Tracker tem uma diferença de preço que pode chegar aí a quase 16 mil reais. Então esse vídeo aqui, pessoal, terá duas partes. Na primeira parte desse vídeo é o comparativo dos dois modelos que estão na mesma categoria. Na segunda parte é o guia de compra do Creta Ultimate versus o Corolla Cross XR. São várias as diferenças aqui entre os dois carros, mas eu vou começar pelo tema de assistência à condução. Aqui nós temos uma câmera que filma tudo o que acontece à frente do carro. Então essa câmera ela vai ter o alerta de colisão frontal, que inclusive através do volante você consegue mexer na sensibilidade desse alerta com o sistema de frenagem de emergência. Funciona tanto na estrada quanto na cidade. Entretanto, no Tracker, somente essa função de assistência à condução está disponível. Quando a gente vem aqui no Hyundai Creta, a gente percebe um sistema mais completo. Também tem a câmera com as mesmas funções de alerta de colisão e frenagem de emergência. Mas junto com aquela câmera, existe um radar frontal. E aí o carro tem funções adicionais, como por exemplo, aviso de saída de faixa, feito pela câmera, e também um sistema de permanência, que atua sobre o volante para centralizar o carro na faixa de rolamento. E o radar ali na frente acrescenta o controle de cruzeiro adaptativo, aquele que mantém a velocidade na estrada, mas pode acelerar ou frear o carro em relação ao veículo da frente para manter a distância de segurança. Sistema mais completo e a gente vai ver como isso tudo funciona. Iluminação. Pois bem, os dois carros aqui contam com sistemas de iluminação em LED, mas vamos lá. Quando a gente olha aqui para o Chevrolet Tracker, tudo que vocês estão vendo aqui na frente é 100% LED. Farol alto, farol baixo, luz de rodagem diurna, luz de lanterna e até mesmo a luz de pisca. E esse carro tem um trunfo a mais, porque quando você dá seta ou vira o volante, ele tem uma luz em curva que acende em 45 graus para melhorar o campo visual. Então a gente tem um sistema bastante eficiente aqui. Entretanto, nós não temos nesse carro aqui, por exemplo, aquele farol auxiliar, que é muito útil em condição de neblina. Ele deveria ficar na parte de baixo, mas acaba sendo ali a luz de seta. Quando a gente vem aqui no carro da Hyundai, o sistema também é em LED. Então você tem farol alto e farol baixo em LED. Luz de rodagem diurna e luz de lanterna em LED. Porém, a luz de pisca é do tipo incandescente. E o farol auxiliar ali embaixo, ou farol de neblina, usa lâmpada halógena.
Ainda que nós tenhamos essa função do farol auxiliar indisponível no Chevrolet Tracker, eu vou dizer que o sistema mais eficiente e até mesmo mais bonito é o do carro da Chevrolet. E na hora de estacionar, como é que funciona? Temos aqui soluções diferentes. Começando pelo carro da Chevrolet, esse aqui possui 12 sensores de estacionamento. Então são 4 dianteiros, 4 traseiros e mais 2 de cada lado. Por que isso? Porque esse carro tem aquele sistema de auxílio automático de estacionamento em vaga. Então, você acionando lá dentro, quando você passa pela vaga, ele vai medir e ele vai fazer a manobra automaticamente para você. Você só precisa acelerar e frear o carro. É um recurso bem interessante que existem pessoas que gostam. Esse carro, entretanto, só tem uma câmera, que é a câmera de ré traseira, que também só tem um modo de visão. Quando você vem aqui no Hyundai Creta, a solução é bem diferente. São 8 sensores de estacionamento, 4 na frente e 4 atrás. Porém, o carro tem um sistema de câmeras 360 graus. Tem câmera aqui na frente, tem câmera sob os espelhos laterais e tem câmera na parte traseira, inclusive com diferentes modos de visão. Só que você é que tem que manobrar o carro. Aí é uma questão muito pessoal de cada usuário. Tem aquele que prefere que o carro manobre automaticamente e tem aquele que prefere ter um controle muito melhor da manobra. Aí não dá para cavar qual que é o melhor, depende da preferência de cada um. Motorização. Aqui nós temos soluções bem diferentes, mas eu vou começar pelas coisas que eles são bem parecidos. Por quê? Os dois carros têm tração dianteira e os dois carros têm câmbio automático de 6 marchas. Quando a gente chega no motor, a receita muda e muda bastante. Só para começar, o carro da Hyundai é aspirado, já o carro da Chevrolet é turbo. Aqui no carro da Chevrolet, 3 cilindros. Aqui no carro da Hyundai, 4 cilindros. Aqui no carro da Chevrolet temos um motor 1,2 litros. Já no carro da Hyundai é um motor 2,0 litros. Outra semelhança que existe entre eles é que os dois possuem duplo comando e o duplo comando variável, tanto na admissão quanto na exaustão. Só que olha só, o carro da Chevrolet usa correia dentada, enquanto o carro da Hyundai usa corrente. Outra semelhança entre os dois é que ambos contam aí com direções com assistência elétrica, que não roubam potência do motor. E a curiosidade, apesar desse ser turbo e ser aspirado, os dois também usam um sistema de injeção de combustível indireto. Mas quais são os números aqui? Começando pelo carro da Chevrolet, a potência varia de 132 cavalos a 133. Já o carro da Hyundai vai de 157 a 167. Aí você vai falar, nossa, ele é bem mais potente. Mas como a gente sabe, o que determina muito o rendimento do veículo é o torque. E olha só, o carro da Chevrolet tem um torque variando de 19,4 kgfm a 21,4 kgfm. E isso obtido a apenas 2.000 rotações por minuto. Quando a gente vem no carro da Hyundai, o torque nem é muito diferente. Ele vai de 19,2 a 20,6. É relativamente parecido. Porém, o torque máximo aqui é obtido em 4.700 rotações por minuto. Então, como vocês conseguem ver, o rendimento de torque aqui é muito melhor. E eu já expliquei para vocês que tem 2 numerinhos mágicos, né? Que é aquele peso potência e peso torque. Então vamos começar pelo peso potência. No peso potência, o carro da Hyundai leva vantagem, 7,8 quilos para cada cavalo. No carro da Chevrolet já são mais, 9,6 quilos para cada cavalo. E o peso torque, aí se inverte. No carro da Hyundai são 63,1 quilos para cada quilograma-força-metro. E no da Chevrolet, 59,4 quilos para cada quilograma-força-metro. Moral da história, a gente tem que testar na prática para ver qual deles que anda melhor e qual deles que tem a melhor dirigibilidade, tanto na cidade quanto na estrada. Olhando os dois carros de lado, tem alguns números importantes que a gente tem que destacar. Vamos começar pelo tamanho? Olha só, comprimento. O carro da Hyundai 4,30 metros e o da Chevrolet 4,27 metros. Largura praticamente o mesmo nos dois, 1,79. Altura, o carro da Hyundai é um pouquinho mais alto, 1,63, o da Chevrolet 1,62. Agora a medida muito importante aqui pra gente, né? O entre-eixos. E olha só,
Aqui no carro da Hyundai, 2,61 m, enquanto no carro da Chevrolet, 2,57 m. Isso pode interferir no espaço interno. Mas tem mais coisas importantes que a gente não pode deixar de destacar, como por exemplo sistemas de suspensão. Aí eles são bem parecidos, suspensões independentes na dianteira do tipo McPherson e eixo de torção semi-independente na traseira. Aí bem parecidos os dois. Rodas, ambos em liga leve diamantadas, só que tem diferença de medida. Por quê? Ainda que os pneus tenham as mesmas medidas, ou seja, 215 de largura perfil 55, no carro da Chevrolet o aro é 17 e no carro da Hyundai o aro é 18 polegadas. Isso também pode fazer diferença na hora de você fazer uma aferição de conforto. E ainda outros números importantes, né? Ângulo de entrada. Aqui o carro da Chevrolet tem 17 graus, o da Hyundai tem 20,4 e ângulo de saída. O da Chevrolet tem 28 e o da Hyundai tem 28,3. Mas tudo isso a gente tem que conferir agora na parte prática, dirigindo e vendo o espaço interno. E aqui atrás, pessoal, como é que é a iluminação dos dois carros? Eu nem vou entrar na questão do design, porque isso é muito pessoal. Vou falar da iluminação, que é uma questão técnica. Quando a gente vem aqui no carro da Chevrolet, vocês já estão vendo a luz de lanterna que é em LED e a luz de freio também é em LED. Hyundai Creta, a mesma coisa, luz de lanterna em LED e luz de freio em LED. Quando a gente vai para a luz de pisca nos dois carros e luz de ré nos dois carros, ambas são incandescentes, ou seja, tem um empate técnico aqui. E em matéria de recurso, aqui na parte traseiras, os dois têm sensores de estacionamento e câmera de ré. Portanto, nesse ponto, eles são equivalentes. Porta-malas aqui nós temos um ponto extremamente curioso. Por quê? A Chevrolet fala que o carro dela tem 393 litros. E a Hyundai fala que o carro dela tem 422 litros. Alguma coisa está errada aí. E deve estar errado com o carro da Hyundai. Porque já na câmera, vocês devem estar vendo que o carro da Chevrolet tem mais espaço. É nítido isso. Bom, o carro da Hyundai, se você levantar ali o acabamento do porta-malas, você vai ver que tem um espaço adicional embaixo, porque ele usa aquele step fininho e sobra espaço para guardar outras coisas. Muito provavelmente a Hyundai deve estar contando aquele espaço. Então eu não vou dizer que eles estão mentindo. Porém, a utilização total do espaço aqui no carro da Hyundai efetivamente é mais reduzida aqui no carro da Chevrolet. E lembrando que o carro da Chevrolet, você também tem a possibilidade de mudar a altura do piso do porta-malas. Aqui ele está na posição mais baixa, mas você pode levantar ele e aí vai acontecer a mesma coisa que o carro da Hyundai. Vai existir um espaço adicional na parte de baixo, porque ele também usa o step fininho. Moral da história, no que diz respeito a porta-malas, não tem discussão. Ainda que o número não confirme isso, o carro da Chevrolet é melhor. Como eu vou ajustar o banco dianteiro em todos os carros? Primeiro, o banco mais para baixo possível. Depois, o ajuste de pernas. Essa aqui é a posição que eu me sinto mais confortável. E por último, o ajuste aqui da coluna de direção para ficar numa posição confortável. Esse ajuste será usado em todos os veículos. Começando pelo espaço, o Hyundai Creta tem 2,61 entre eixos. E o espaço de pernas é bom. Eu tenho aqui pouco mais que 5 dedos fechados do meu joelho ao encosto do banco. A movimentação de pés, eu digo, é generosa. E eu também vou chamar a atenção para a inclinação do banco traseiro. Ela é um pouquinho mais inclinada, então te coloca numa posição bem confortável. O acabamento aqui na porta, olha só, pode não parecer visualmente, mas praticamente tudo aqui é plástico, com exceção desta região aqui que nós temos couro acolchoado. De resto, ainda que os plásticos tenham um acabamento diferente, é tudo plástico. Então a gente tem aqui um tipo de textura, outro tipo de textura, outro tipo de textura e outro tipo de textura. Então dá uma impressão visual diferente, mas a estrutura é basicamente plástico. Recursos aqui atrás são bons. Então a gente tem na porta espaço para colocar lata ou garrafa e um pequeno espaço adicional que serve para guardar, por exemplo, uma carteira. Temos também aqui alça de segurança no teto, o ganchinho para você pendurar um cabide, iluminação com lâmpada incandescente, saída de ar-condicionado para o banco traseiro, que é importante, tomada USB para você carregar dispositivos e mais um espacinho ali, que acaba sendo útil para você guardar um smartphone. E o destaque aqui no carro, a parte central, onde fica ali aquele túnel central, não é tão elevada. Moral da história, a gente vê bons recursos aqui no Hyundai Creta.
E no Chevrolet Tracker, como é que é? Vamos falar primeiro de espaço. Aqui nós temos 2,57 m no entre-eixos, ou seja, 4 centímetros a menos do que o Hyundai Creta. E usando o mesmo critério de banco dianteiro, vamos ver o espaço? Olha só, do joelho ao encosto, a gente tem um espaço parecido, um pouco mais que 5 dedos. A movimentação de pés, eu até diria que você consegue colocar mais o pé para baixo. Agora, como é possível o carro ter 4 centímetros a menos e o mesmo espaço? Veja, são escolhas que se fazem, porque este banco aqui, ele é um pouco mais raso que no Hyundai Creta. No Creta ele vai um pouco mais para frente. Então, ainda que você tenha um espaço aqui, você não tem o mesmo conforto de posição que você encontra no carro da Hyundai. E o acabamento de porta? Então, olhando, a gente percebe que praticamente tudo aqui é plástico. Então, ó, plástico, 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 tudo plástico. E aqui nós temos menor variação de tipos de plástico, né? Basicamente a gente consegue ver dois tipos, este e este tipo de plástico aqui. Então, visualmente falando, o acabamento do Creta acaba sendo também mais interessante do que no Chevrolet Tracker. E os recursos? Bom, a gente tem aqui alça de segurança no teto, mas não tem aquele ganchinho e muito menos iluminação individual. O que a gente tem é uma luz aqui no centro que serve para os dois lados. Não é o mais ideal aí para uma leitura. Espaço de portas no Tracker é maior, então você consegue colocar lata ou garrafa e sobra bastante espaço para guardar outras coisas. A gente também tem aqui no console central duas portinhas ali USB para você manter os seus dispositivos carregados, mas não tem nem porta-objetos e o mais importante, saída de ar-condicionado para o banco traseiro. Isso acaba fazendo bastante falta no Brasil, que é um país quente. Porém, no Chevrolet Tracker a gente tem aqui o descansa-braços escamoteável com 2 porta-latas. Se eu tivesse que escolher entre o descansa-braço e mais espaço na porta ou saída de ar-condicionado para o banco traseiro, nesse ponto eu ficaria com o carro da Hyundai. Começando aqui pelo Hyundai Creta, quais são os recursos que o motorista conta? Na porta temos vidro elétrico nas 4 portas com um simples toque para abertura e fechamento em todos. Temos também o rebatimento dos espelhos laterais, o que ajuda em garagens mais apertadas. Também tenho aqui ajuste de altura do facho do farol, botão para ligar e desligar o programa de estabilidade e a setagem de pressão dos pneus. Volante, pedal shift para interagir com as 6 marchas automáticas, volante multifuncional, destacando que aqui você também tem o sistema de permanência de faixa, e o botão fica aqui no volante para acionar e desacionar, e também o controle de cruzeiro adaptativo com a escolha das distâncias. É muito interessante o fato desse carro ter o painel parcialmente digital, né? Então, ainda que ele tenha ponteiros nas laterais, a parte central é um painel digital, que inclusive tem temas diferentes. E olha só, quando a gente vem aqui para o console central, temos aqui um botão para modos de condução, são 4 modos diferentes. Inclusive, quando você muda o modo de condução, ele muda ali o tema do painel com cores. Também temos freio de estacionamento elétrico com a função Auto Hold, o banco do motorista com 3 níveis diferentes de ventilação, é só o do motorista, tá pessoal? E aí também temos aqui o botãozinho para ligar e desligar o sistema de câmeras 360 graus nas manobras. Ou seja, a gente vê aqui um pacote de equipamentos bem completo. Não esquecendo ainda o carregador de celular por indução, 2 portas USBs e a central multimídia, que inclusive a gente tem vídeo completo no canal dela, que tem GPS embarcado e é uma central conectada com o sistema BlueLink, mas não tem internet embarcada roteada aqui dentro do carro. E no Tracker, assim como no carro da Hyundai, a gente também tem sistema de chave presencial com partida por botão. Aqui na porta, 4 vidros elétricos com simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros, porém não tem aí o sistema de rebatimento dos espelhos. Aqui as soluções são um pouco diferentes, vocês podem ver que não existem botões aqui na parte de baixo do volante. Está tudo incorporado nessas hastes superiores aqui que ficam atrás do volante. Então você também tem aqui ajuste de altura do facho do farol, né? O painel aqui é mais convencional, com uma pequena tela colorida ao centro que tem um computador de bordo. Posso dizer que esse computador de bordo tem mais funções do que o carro da Hyundai, mas evidentemente não tem aquele visual tão bonito quanto a gente vê lá. Não temos aqui pedal shift atrás do volante, tá? Então você não consegue fazer as mesmas interações do que no veículo da Hyundai. O volante também é multifuncional.
A gente tem botões aqui para interagir com a central multimídia e botões aqui do controle de cruzeiro, que é convencional, não é adaptativo. O que a gente encontra aqui é o sistema de alerta de colisão frontal com frenagem de emergência, mas não temos sistema de permanência de faixa aqui no veículo. Aqui na parte central, o ar-condicionado é digital e automático, mas nós não temos aqueles 3 modos de funcionamento. Aqui também temos o botão de ligar e desligar o programa de estabilidade, o botão para desacionar os sensores de estacionamento, e a diferença é que este carro tem um sistema de auxílio de estacionamento em vaga, que não é oferecido pelo carro da Hyundai. Então lá você tem câmeras 360 graus com modo de visão, mas aqui você tem um sistema de auxílio de vaga. Aí acaba dependendo muito da preferência de cada um. O freio de estacionamento aqui é convencional, então vantagem para o carro da Hyundai, que tem o sistema elétrico com o auto hold. Não temos ventilação aqui no banco, é um banco convencional. A central multimídia aqui não tem GPS embarcado, mas ela tem internet embarcada, que você consegue distribuir aqui dentro do carro para até 7 dispositivos, ou usar o carro como um hotspot, permitindo conexão de dispositivos até 15 metros do carro. Então, novamente, a gente vê aí uma escolha diferente de tecnologias. E aqui a gente também tem o carregador de celular por indução. Outro detalhezinho, aqui no Tracker, o espelho aqui interno tem a tecnologia autocrômica que não está presente no carro da Hyundai. Hora de dirigir aqui o Hyundai Creta. Vamos lá, pessoal, sistema de chave presencial partida por botão. Uma coisa que eu acho legal aqui é a possibilidade que a gente tem ajuste de altura do cinto de segurança, permite aí uma posição mais confortável. Bom, vamos fazer aqui a nossa manobra. Já vou destacar o sistema de câmera 360 graus, que aqui a gente consegue ver ele funcionando, né? Então, a gente tem a imagem Bird View do lado direito e a imagem da câmera de ré com a linha de guia dinâmica, direção com assistência elétrica, o que acaba sendo mais leve. Só que você tem modos de visão. Você pode colocar essa imagem superior ampliada, você pode colocar essa imagem aqui que mostra as rodas traseiras, e isso tudo permite que você faça a manobra com muito mais precisão, né? Então vamos lá. Eu vou até usar aqui o auto hold, que é aquela situação quando a gente para o carro, ele mantém o freio acionado até que a gente acelere novamente. Você vê que a câmera de ré tem uma boa resolução aqui no carro, né? Ela tem uma definição bem interessante. Ó, temos aí a árvore na parte traseira do veículo. Até vamos aproximar aqui, ó, sensor de estacionamento. Passar aqui para a imagem de zoom para vocês verem. E como tem essa linhazinha aqui, se tiver que engatar numa carretinha, acaba facilitando bastante aí, né, para você fazer aí o engate. Vamos relembrar como é que é aí o caso do tachão e lombada. E olha só, o carro tá parado sem eu pisar no freio. Agora eu vou acelerar, o carro se move. Esse aí é o auto hold, bastante prático. Vamos lá para o teste de tachão primeiro. Não chega a ser nem muito duro, nem muito mole, né? Isolamento acústico é normalmente o que a gente costuma ver nessa categoria de produto. Bom, vamos lá para o nosso teste de lombada. Isso é importante, afinal de contas, um veículo que tem essa proposta de crossover tem que ter um pouquinho mais de capacidade nesse tipo de obstáculo. Vamos relembrar aqui como é que é o Creta. 30 por hora, primeira lombada, passou sem bater e sem raspar, aliás, com uma certa tranquilidade. A gente sabe que a segunda e a terceira lombada é que são mais difíceis aqui. Vamos ver a segunda lombada. Assim, não bateu e não raspou, mas eu senti um finalzinho de curso aí no momento de descer da lombada. De toda forma, o importante é não bater e não raspar. Piso desnivelado e a terceira lombada 30 por hora. Isolamento acústico está dentro aí da média. Novamente, não bateu e não raspou, mas um pouquinho daquela questão do fim de curso. E agora a quarta e última lombada, vamos lá. Também não bateu e não raspou, ou seja, em matéria de suspensão o carro foi muito bem. Manobra de fim de rua, o carro já está ali alinhado com a guia, inclusive aqui as câmeras permite que a gente veja direitinho o alinhamento ali da roda com a guia que a gente sempre usa, né? Então você tem aqui a imagem da câmera traseira com a 360 e a dianteira. Eu vou colocar essa aqui grande angular até para vocês terem uma ideia da manobra.
De novo o auto hold acionado, a gente acelera aqui para o carro poder sair. Parar aqui no ponto de referência, virar todo o volante. E vamos até encostar o pneu na guia. Bom, olhando aqui pela câmera 360, ó, nesse ponto a gente conseguiu virar 90 graus na rua. O carro ainda não encostou o pneu na guia. Vamos encostar o pneu na guia. Aqui ele encostou. Então, vou voltar um pouquinho para poder desvirar aqui o pneu e vamos concluir a manobra. Ele saiu aqui um pouquinho deslocado para a esquerda, o que é uma medida, digamos assim, mais ou menos tradicional de um carro desse tamanho. De toda forma, a gente viu que ele foi muito bem no teste de lombada e aqui no momento de fazer as manobras com o sistema de câmera 360 graus, o Hyundai Creta vai muito bem. Hora de dirigir aqui o Chevrolet Tracker. Também temos aqui sistema de chave presencial com partida por botão e o cinto de segurança do motorista também conta com ajuste de altura. Bom, vamos engatar ré. Câmera de ré, aqui a gente só tem um modo de visão. O que você pode fazer é habilitar ou desabilitar ali a linha de guia, que inclusive é dinâmica como vocês estão vendo. Direção também com assistência elétrica, só que aqui nós não temos nem freio de estacionamento elétrico, nem a função auto hold. A câmera aqui também tem uma boa resolução, mas eu vou dizer para vocês, a do Creta é melhor do que essa daqui. Vamos usar aqui a árvore aí atrás como referência, ó. Vocês estão vendo que também tem aí o sensor de estacionamento, né? Mas faltam outros recursos aqui que a gente acabou vendo no carro da Hyundai. Vamos lá para o nosso teste de tachão. Vamos ver o isolamento acústico. Bom, pessoal, isolamento acústico eu vou dizer para você que nos dois carros é bastante parecido, tá? Só que a suspensão do Chevrolet Tracker é mais macia do que a do Creta, isso não há dúvida. Quando você sai de um carro e entra no outro, você percebe bem que aqui você tem um pouco mais de conforto. Vamos para o teste lombada, vamos ver como é que o Tracker sai nas lombadas aí. 30 por hora, vamos acertar aqui a velocidade. Pronto, primeira lombada 30. Primeira lombada passou bem. O carro não bateu, não raspou, não demonstrou nenhuma fragilidade. Mas é a segunda, terceira que é o X aqui da questão. Vamos lá. Acertando a velocidade em 30 por hora. Também passou, sem bater nem raspar, mas eu também senti aqui um fim de curso na suspensão. Mas o importante é não bater nem raspar. Vamos ver o piso desnivelado agora. O isolamento acústico está dentro daquilo que é esperado. Terceira lombada a 30. Passou também, sem bater e nem raspar. Agora, quarta e última lombada a 30 por hora. Vamos lá. Passou sem bater e nem raspar. Pessoal, efetivamente a suspensão aqui do Chevrolet Tracker é mais macia e é mais confortável do que a do Hyundai Creta. Manobra de fim de rua, com o Chevrolet Tracker já alinhamos o carro com a guia. Aqui não temos a facilidade da câmera 360, então tem que fazer o alinhamento visualmente. Mas vamos lá para a nossa manobra. Parar aqui no nosso ponto de referência. Virar todo o volante. E vamos até encostar o pneu na guia. Aqui, pessoal, acho que eu já tenho uns 90 graus. Vamos um pouquinho mais para frente. Pneu na guia, voltar um pouquinho. Desvirar o volante. E vamos ver quanto espaço a gente usou aí em relação ao carro da Hyundai. E olha, eu vou dizer para vocês que visualmente olhando aqui, praticamente o mesmo espaço. Os dois carros ficaram aqui um pouquinho deslocado para a esquerda. Os dois foram bem parecidos aí no teste de lombada, isolamento acústico também equivalentes, mas o carro da Chevrolet se mostrou mais confortável. Entretanto, a manobra de fim de rua, o carro da Hyundai vai muito melhor por conta das câmeras 360 graus. Hora da gente ir para a estrada aqui com o Hyundai Creta e tem algumas coisas legais para destacar no carro. Primeiro, os modos de condução, né? Que esse modo Smart é bem interessante porque ele vai adequar o carro da forma que você está dirigindo, né? Então, você está dirigindo suave, ele já põe o carro no modo de economia. Você começou a demandar um pouco mais aí do carro, né?
acelerar com um pouco mais de força, ele automaticamente joga o carro ali no modo esportivo. Você vê ali pela indicação vermelhinha ali no Smart. E andou com o carro normalmente, você tem aí o modo azul. Bom, pessoal, a gente também tem aqui o indicador de ponto cego, que acaba sendo um diferencial bem interessante aqui no Hyundai Creta, aliás, uma exclusividade no mercado brasileiro, esse indicador de ponto cego, que é bem legal mesmo. Outra coisa interessante que a gente pode destacar são os pedal shifts aqui atrás do volante, né? Então, a qualquer momento, olha só, você pode usar o pedal shift aí para fazer uma redução ou até mesmo alongar a marcha, mesmo com a posição aqui no drive. Você passar um bom tempo sem interagir com ele, ele automaticamente volta aí para a condição drive, né? Ou você pode jogar o câmbio aqui para o lado esquerdo, aí sim, você vai para a posição Sport, comandou o pedal shift, ele vai ficar na posição comandada até que você volte o câmbio à posição drive. Então, são coisas interessantes que você tem aqui no Hyundai Creta para manter, digamos assim, mais controle, né, da direção, da sua interação com o carro, o que acaba fazendo diferença até certo ponto. Outro recurso que você tem muito legal aqui no Hyundai Creta é o sistema de permanência de faixa, né, que você liga aqui pelo volante. Você tem até essa tela de assistência e ele coloca um ícone ali na parte superior, lado esquerdo da tela, dizendo que o assistente está ativo. Então, quando você força o carro para fora da faixa, o que o sistema faz? Além de ele avisar a saída, se o carro começar a passar por cima da faixa, ele atua sobre o volante para trazer o carro aí para o centro. Ó, como vocês estão vendo, ó, eu estou forçando para fora da faixa e você vê que ele faz a compensação para deixar o carro no centro da faixa. Junto com ele, a gente pode usar também aqui o controle de cruzeiro adaptativo. Então você pode setar aqui, por exemplo, uma velocidade, no caso aqui 100 km por hora, essa rodovia é 120, e escolher 4 distâncias diferentes em relação ao carro da frente. E aí o que ele faz? Mantém a velocidade. Encontrou um veículo mais lento, reduz. Na hora que o veículo saiu da sua frente, ele acelera. Pessoal, para entender mais como tudo isso funciona, a gente tem o vídeo completo de avaliação do carro e até mesmo um teste muito legal que a gente fez no canal com frenagem de emergência, onde o Hyundai Creta foi muito bem nesse teste. Confere aí os nossos 2 vídeos. Hora de pegar a estrada aqui com o Chevrolet Tracker, e aí eu já vou fazer algumas considerações. O motor turboalimentado, ele consegue ter uma disponibilidade de torque um pouco antes do motor aspirado. Então, aquela coisa da aceleração, do semi-urbano, ele acaba sendo um pouquinho mais gostoso do que quando você tem aí um motor aspirado. Isso é uma questão inegável. Agora, aqui nós não temos pedal shifts atrás do volante. O que a gente tem aqui é o câmbio, que tem uma posição L, que quando você coloca ela, ele vai usar marchas mais curtas, para uma condição de força, né? Você está com o carro carregado, está subindo aí uma rampa, ou até mesmo está descendo uma serra, quer aplicar um freio motor, você tem essa situação. E aí você tem um botãozinho aqui do lado, que você consegue escolher a marcha máxima que o carro vai usar. Não quer dizer que você está somente naquela marcha. Por exemplo, eu coloquei agora aqui em L6, se eu pisar no acelerador, olha lá, ele reduziu, ou seja, ele foi buscar uma marcha mais curta. Então, esse botão aqui só serve para você dizer, olha, eu quero usar no máximo a marcha, a 5ª marcha ou a 4ª marcha. Não é para você fixar o carro naquela marcha. Então, você tem menor interação com o carro no que diz respeito à dirigibilidade aqui no Chevrolet Tracker quando você compara com o Hyundai Creta. Aqui no Chevrolet Tracker, pessoal, o que a gente tem é controle de cruzeiro convencional ou ainda a função do limitador de velocidade, que você consegue programar a velocidade máxima, o carro acelera só até aquela velocidade. Outra coisa que a gente tem aqui é o alerta de colisão frontal com frenagem de emergência, que você pode escolher 3 diferentes níveis. Mas para entender o funcionamento disso, a gente recomenda que você assista aí o nosso vídeo sobre o teste de frenagem, que inclusive o Chevrolet Tracker também participou dele. No Hyundai Creta, a gente tem aquela imagem projetada do ponto cego no painel. Aqui não temos a imagem, mas a gente tem um LED que acende ali no bloco do espelho lateral, que indica quando você tem um veículo no ponto cego. Ele tem dos 2 lados do carro. Então, quando um veículo se aproxima do ponto cego, vamos até simular isso aqui agora na estrada, você vai ver que ali, ó, o LED vai se acender, mostrando que o carro está ali, e se você der seta para virar, o LED vai piscar amarelo, indicando que você não deve fazer aí o movimento. Então,
não é a projeção da imagem, mas também tem um recurso de segurança para evitar que você eventualmente, numa distração, se envolva no acidente. Vamos lá para o teste de 0 a 100 aqui com o Hyundai Creta, já na posição Sport, mas com ar-condicionado ligado, porque a gente quer uma situação real aí de 0 a 100. E sempre a nossa largadinha estolada. Então vamos estolar o carro e saindo. E a gente conseguiu aqui o 0 a 100 em 11,80 segundos. Hora do 0 a 100 aqui com o Chevrolet Tracker. Aqui, pessoal, nós não temos aí modos de condução no câmbio. Então eu vou deixar o câmbio na posição Drive, ar-condicionado ligado para a gente ter aí uma condição real de uso do carro. E vamos lá para o nosso 0 a 100, estolando e saindo. E olha só, aquilo que eu falei para vocês sobre o motor turbo, né? 0 a 100 aqui a gente conseguiu em 10,21 segundos. Vocês devem estar esperando aí o nosso comparativo de consumo. Infelizmente, não foi possível fazer, porque este carro veio da Hyundai abastecido com etanol e este carro veio abastecido da GM com gasolina. Não deu tempo da gente zerar um dos dois tanques para poder fazer a medição de consumo. Mas pessoal, vou deixar aqui na tela os números do Inmetro para vocês verem tanto o consumo de etanol quanto com gasolina e vou afirmar para vocês com toda a certeza do mundo. O carro da Chevrolet sempre vai ser mais eficiente. O motivo é simples, motor turboalimentado e de cilindrada menor. Não tem como esse carro gastar mais combustível do que o carro da Hyundai. Também fizemos aí um levantamento do preço das revisões obrigatórias de fábrica dos dois modelos. Consideramos até a 6ª revisão. Dessa forma, são revisões que acontecem de 10 em 10 mil quilômetros ou de 1 em 1 ano, que ocorrer primeiro. E olha só, eu posso dizer que praticamente existe um empate técnico, porque as 6 primeiras revisões do Creta totalizaram aproximadamente R$ 4.200, enquanto que as 6 primeiras revisões do Chevrolet Tracker totalizaram aproximadamente 4.100. Não dá para dizer que um é muito mais vantajoso que o outro. Aqui nós temos praticamente um empate técnico. E mais uma vez consultamos a nossa parceira Multiclass, corretora de seguros da cidade de Sorocaba, para ter uma ideia de como é que fica aí o seguro dos dois modelos. Sempre lembrando, seguro é o valor que você paga anualmente para proteger o seu bem e ele é sempre do perfil do contratante em relação ao carro. Mudou o perfil de utilização pelo contratante, o valor muda. Óbvio que aqui usamos o mesmo perfil nos dois carros. Então vamos lá. Começando no carro da Hyundai, melhor condição de seguro que a gente conseguiu foi a seguinte. R$ 1.800, preço bom no seguro. E a franquia de R$ 3.200, nada mal. Quando a gente vem para o Chevrolet Tracker, olha só, o seguro é um pouquinho mais elevado. R$ 2.000, aqui não tem muita diferença. Porém, a melhor condição de franquia, R$ 5.400. Então, nesse ponto, a gente pode dizer que existe uma pequena vantagem por conta do valor da franquia em favor do carro da Hyundai. E vamos para os finalmente aqui do vídeo. Para isso temos que falar o preço. Bom, pessoal, Chevrolet Tracker Premier 1.2 litros, versão topo de linha, preço público sugerido do estado de São Paulo, R$ 154 mil. Nas mesmas condições aqui o Hyundai Creta, R$ 170 mil. Temos uma diferença aí de R$ 16 mil entre o Tracker e o Creta. Mas e aí, qual desses carros que a gente deveria colocar na garagem? Pois bem, fazendo uma conta racional, não dá para dizer que o Tracker é melhor do que o Hyundai Creta. A gente tem recursos aqui bem interessantes, como os de assistência à condução, câmeras 360 graus, a visão dos pontos cegos aí dos dois lados, que é uma inovação, banco ventilado, tem uma central multimídia aí com uma tela maior, com vários recursos. Ou seja, esse carro é efetivamente melhor do que o Chevrolet Tracker.
Ainda que o Tracker ofereça coisas que a gente não vê aqui no Creta, como por exemplo, o sistema de auxílio de estacionamento, a internet roteada, a gente viu também um maior espaço no porta-malas, ou seja, até mesmo o espelho interno fotocrômico, que esse carro aqui da Hyundai não tem. Então, a gente consegue ver que, no geral, o carro da Hyundai é melhor do que o Tracker. Mas vale 16 mil reais? Bom, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que a análise então tem que ser feita em relação ao tempo. Ou seja, vou comprar o Tracker, mas eu vou ficar menos que 3 anos com o carro. Nesse caso, vale a pena em pensar no Tracker, porque ele tem um custo-benefício mais interessante, tem um desempenho legal e a garantia desse carro aqui vai até 3 anos. Agora, se você falar assim, não, eu vou comprar um carro e vou ficar bastante tempo com ele, 5 ou 6 anos, aí nesse caso, eu recomendo que você pague um pouco mais de dinheiro e pegue aqui o Hyundai Creta. Motivos para isso. Garantia de 5 anos aqui no Hyundai Creta. Outra coisa, motor 2.0 aspirado. Esses motores 3 cilindros turbo ainda precisam provar que eles têm a mesma confiabilidade do que esse conjunto, que é um conjunto bem mais tradicional e bem mais robusto. Então, em matéria de confiabilidade ao longo do tempo, o Creta é mais negócio. Não, vou trocar rápido, aí você pega o Chevrolet Tracker. Essa é a análise mais racional que pode ser feita em relação aos dois produtos. E se faltou alguma coisa aqui no vídeo, não se esqueça. Temos matérias individuais de avaliação dos dois carros mais completas no canal. E se vocês quiserem saber sobre os sistemas de conectividade, tem matéria da central multimídia do Creta e tem matéria da central multimídia do Tracker, inclusive falando do sistema de internet 4G. Portanto, a informação está completa nesses outros vídeos. Dessa forma, me despeço de vocês, peço aí o joinha. Caso vocês tenham gostado do vídeo, é importante, a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho com joinha. E se você não se inscreveu, faça isso. Matérias assim, só comigo, Jorge Augusto, no YouTube do Comprecar TV. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.